boa noite. Está no ar Coisas de Mulherzinha pela TV Litoral Sul, ao vivo. E hoje o tema vai ser muito polêmico. Vamos falar a respeito de infidelidade. Tu que está aí assistindo a televisão, tu já foste traído por alguém? Já traiu alguém? Será que fidelidade é falta de oportunidade? O programa hoje vai tratar não apenas desse assunto, trataremos também de outros tipos de infidelidades. Falaremos, em princípio, a respeito dos deveres no casamento, porque casar, a mulher não é obrigada apenas a lavar, passar, cozinhar, aguentar o ronco do marido, a toalha molhada em cima da cama, o papel higiênico que não se materializa ao lado do vaso sanitário, os roncos, porque mulher não ronca, mulher ressona. E o próprio Código Civil já tratou dos deveres dos cônjuges, dos dois, do marido e da mulher. Em seu artigo 1566, temos o seguinte: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Consideração. Essa é a palavra-chave. Se você quiser participar do programa, você pode entrar pelo MSN, pelo Facebook, com a nossa amiga do Norte, Verusca Elias. Boa noite, Verusca. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. Para entrar em contato conosco é acessar o MSN coisasdemulherzinha@hotmail.com ou o Facebook, Rosane Machado de Andrade. Obrigada, Verusca. Então, para iniciar, agora vamos falar a respeito das inobservâncias dos deveres matrimoniais que geram punição, dentre elas, indenização. Para levar esse assunto comigo, eu tenho aqui Daiane Perucchi, que é advogada. Boa noite, Daiane. Boa noite. Obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Então, Daiane, me fala aí, como é um dever, a sua inobservância gera punição? Que punições são essas? Bom, tem algumas punições que o próprio Código Civil já estabelece, como, por exemplo, a perda do direito de usar o sobrenome do marido. Então, a gente sabe que tanto o homem pode adotar o sobrenome da esposa, como a esposa pode adotar o sobrenome do marido. Quando acontece esse rompimento desse vínculo por um descumprimento desses deveres, pode sim ter a perda do direito de usar o sobrenome. E no caso também da guarda das crianças, influencia alguma coisa? Com certeza pode influenciar. A questão do adultério, algumas questões influenciam na guarda na hora do momento do juiz avaliar quem, o pai ou a mãe, qual dos dois é mais propício a ficar com a criança. Ele vai ver o motivo, o que gerou essa dissolução. Porque a família é vista ainda até hoje como algo sagrado, né? Mas no caso da inobservância dos deveres matrimoniais, que aqui eu estava vendo que há no inciso 5º, respeito e consideração mútuos. Aí tem o caso não apenas da fidelidade, né? Seria o respeito entre os cônjuges. Exatamente. A consideração, o respeito entre os cônjuges não ensejaria somente a infidelidade, né? Na realidade, assim, Rosane, o que muita gente não sabe é que todos esses deveres e mais outros, quando acaba o descumprimento e desses descumprimento acaba gerando o divórcio, a separação, aquele que sentiu que foi abalado, que teve dor, que se sentiu humilhado no momento da separação, ele pode entrar com uma ação de danos morais para pedir para aquele que causou esse sofrimento, essa dor. E isso vem acontecendo muito, muita gente não sabe, mas tem muito juiz, tem muito tribunal concedendo indenização por danos morais àquele que foi traído, que foi enganado, que foi humilhado. Isso vem gerando muito. Viu só, gente? Danos morais e materiais em função da traição, da infidelidade. Vamos botar a barbinha de molho, hein? E não só homens são punidos, mulheres também. Tá, então, no caso, imagina só, a pessoa é traída. Muitas vezes, como a sociedade é meio machista, fala assim, a mulher não fez o que deveria fazer em casa com o marido. Ou então dizem, o marido não deu no couro, aquelas coisas, né, que a gente sabe muito bem.
a figura dessa pessoa diante dos outros é um abalo psicológico muito grande. Porque ninguém vai na cara da criatura e fala, tu é isso e aquilo. Não, falam por trás. Exatamente. A moral da pessoa fica abalada. E ele fica já com aquela tarja de o coitadinho, o pobrezinho que foi traído, ou então, olha lá o galinha. Ou então, aquela mulher não vale nada, traiu o marido por causa de outro. Sim. Os pejorativos, né, que a gente costuma muito ouvir, o corno, né, tem piadinha e tudo mais. Isso agride muito a imagem de uma pessoa, né, principalmente se é uma pessoa pública, por exemplo. Imagina o que isso não vai repercutir na vida dela. Psicologicamente, então, também, para isso, né, temos aqui o meu querido Walter Marceniuk, para nos dar o amparo psicológico, né, Walter? E aí, como é que fica a figura do coitadinho, da vítima da traição? Boa noite a todos. O que é feito, né? O psicólogo ele tem a função, né, do conhecimento científico, né, para fazer uma restauração desse ser, né, que está com esse problema. No caso, assim, teria que ser feita uma terapia de casais, né, para resolver o problema. Mas só a pessoa, de repente, eu fui traída. No caso, eu particularmente já fui traída 3 vezes, tá? Que eu saiba, tá? As outras eu não sei. Mas aí eu fui traída e tal, aí eu te procuro, tá? Para variar, né, Walter? Aí eu digo, Walter, por favor, o que eu faço? Não necessariamente com uma pessoa. Eu tô sozinha no teu consultório, eu não acredito mais que eu possa ser feliz com alguém, que eu possa casar, que eu possa ter uma vida em comum com alguém. Qual seria o amparo que o psicólogo daria nessa hora? Todo o apoio, né? Porque a função do psicólogo é restaurar esse ser que está quebrado, né? Que ele chegou desgastado de uma relação, né? Pelo motivo da infidelidade, pelo motivo da traição, né? E o papel do psicólogo é restaurar, né? Através da terapia, com um método de intervenção. Porque a traição também não é só real, né? Ela pode ser no mundo virtual. Hoje em dia temos a internet aí, né, gente, para isso. Daqui a pouco, né, Verusca, vamos contar uns casos aí da internet, de uma prima nossa aí. E para falar também nesse aspecto de traição, relacionamento, não apenas relacionamento homem e mulher, como eu falei para vocês, nas mais variadas relações, temos aqui conosco Ana Lúcia, Ana Cláudia, que eu te chamo de Aninha o tempo inteiro, né? A gente não se conhece. Aninha Mendoza, e ela é formanda em Direito e mais outras coisas, né, Aninha? Fala pra gente aí. Então, eu vim falar a respeito da infidelidade no geral, não só o âmbito jurídico, mas através da internet, que a gente utiliza muito, principalmente nós em si, né, que a gente tem o grupo no Facebook, que é a Confraria das Mulherzinhas, e, enfim, lá esse assunto está sempre em alta, inclusive a gente deixou lá para as mulherzinhas deixarem seus depoimentos, e também falar que a infidelidade ela pode ser de amigos, na política, na vida em geral, não só entre homem e mulher, mas, claro que infelizmente é o que mais nos atinge, né, a infidelidade do parceiro. É um tema bom, né, Rô? É um tema muito bom. Agora eu trocar teu nome, esta foi... Ai, meu Deus, na frente da TV ainda. Que vergonha. Depois tu me bate, tá? A gente luta, acerta as contas. Né? Tá. Comigo. Verusca, alguma participação aí? Temos muitas participações, muitas opiniões a respeito do tema. A Roseli Girardi fala que, na opinião dela, a falta de caráter no ponto de vista da infidelidade. Se preferir outras mulheres ou se não ama mais, o homem tem que se separar. É porque a gente colocou uma pergunta no Face, né? Por que uma pessoa trai alguém? Letra A, falta de caráter. Letra B, não ama a outra pessoa mesmo. Letra C, ama, mas tem necessidade de autoafirmação. E letra D, oportunidade. Porque hoje em dia homens e mulheres estão aí se oferecendo, se dando o desfrute, né? Mais alguma coisa? Mais alguma opinião interessante? Temos aqui a Heloísa, diz que ela optou pela letra C, ou seja, ama, mas tem necessidade de autoafirmação. Às vezes a pessoa trai por prazer, tesão, mas o amor e o sentimento pela esposa, namorada, não muda, continua amado. Será, gente, que a pessoa trai... Tu tem tudo em casa, tu tem um jantar de não sei quantos mil talheres e tu sai pra rua pra fazer lanchinho.
acho que entra mais na questão do ponto de vista feminino. A gente que tem mais contato com isso, a gente fala do ponto de vista da mulher. Então tem aqueles maridos que traem por desrespeito. Eu pessoalmente acredito que o desrespeito ele é geral. Mas então, tem aqueles que colocam a mulher ainda num pedestal. Traem, sabe Deus por quê, mas continuam, tipo, a amante não pode falar na mulher, a mulher é a mais perfeita, é a melhor mãe, é a melhor dona de casa, é que cuida das coisas dele, aquele pensamento bem antigo, né? Então, existe ainda essas mulheres que até sabem dessa traição, mas se submetem a isso pelo valor que elas acham que o marido dá para elas. Ela vai ser sempre a amante, eu vou ser a esposa. Sei, a mina de fé. Infelizmente ainda existe. Acredito que com o tempo, por um tempo curto, mas ainda existe muita gente que pensa assim. Pois é, eu conheço muitas pessoas casadas e bem casadas que traem. Walter, por favor, um apoio psicológico. Então, para a psicologia, né, nós, o que fazemos? O trabalho do psicólogo é investigado, né, esse ser. Quais são as suas experiências, né? Qual o significado para ele? A gente verifica o que levou ele a fazer esse ato. Tá, mas... Quais os motivos que levam ele a trair? Deve ser se complicado. É a cultura, se é a sociedade... Se é uma simples vontade, aconteceu naquele momento, foi lá e traiu, e jura que nunca mais vai fazer. Tem disso? Tem. Nós temos gatilhos, né, que podem, né, despertar esses desejos. Ai, a coisa do da traição. psicopata verusca. Ai, meu Deus. Eu acho que isso de uma forma mais genérica. Porque se tu Genérica. for pegar o âmbito da coisa, vai sempre cair no valor moral que a pessoa tem. Aquele negócio que a gente adquire com os nossos pais, aquela coisa de berço, de educação, enfim, valores. Isso talvez até não se aprenda, a gente traz com a gente. Então, ou tu tem valor moral, ou tu não tem. Então, tem todas essas coisas que a própria sociedade, enfim, a oportunidade a cultura, né? Dá pra gente. Mas os teus valores são teus. Então, pode aparecer a oportunidade que for. Se tu tiver os teus valores, eu acho que o X da questão vem de casa. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início. Fidelidade é falta de oportunidade? Respondam, por favor. A gente Vocês não acham? pode deixar de acreditar e ter certeza de que as pessoas erram. Nós somos humanos. Tu perdoaria um traidor? A gente pode errar. No nível pessoal, tá? Agora, perguntando, Aninha, tu perdoaria alguém que te traísse? Por amor, sim. Com certeza. Sem pestanejar. Walter? Perdoaria, daria uma chance. Não só por Eu. amor, por amizade, por tudo, né? Mas Daiane. sabe que a gente está falando tanto de traição, mas o que é a traição? E o que, Né? que é a traição? Porque uma coisa é ser infiel, outra coisa é ser traidor. Parece uma coisa perene e uma coisa passageira, não sei. Juridicamente, adultério é relação sexual. Eu não posso alegar que meu marido me traiu e pedir dano moral se ele simplesmente beijou outra menina. O adultério, pela lei, é o ato sexual. Então eu tô na internet, tá? Como faz aquela minha prima. Sim. Aquela nossa prima. Eu tô na internet lá e eu entrei, tava sem ter o que fazer, domingo à tarde. Engraçado que aqui domingo à tarde tem um hábito na cidade, muitos vão pra sauna, uma coisa assim. Bom, fecha parênteses. Então, domingo à tarde eu estou na frente da televisão e penso, vou entrar num chat. Vou pegar um nick, né, que a gente quiser ser um nick falso, entro e começo a falar com alguém. Faz de conta que eu sou casada, meu marido não está, foi pra sauna, e eu tô lá na frente do computador. E aí vem um rapaz falar comigo. E aí eu começo a falar coisas para o rapaz. E o rapaz fala coisas para mim. A gente pode até pensar em marcar de se encontrar e tal. Isso não é traição. Não seria o requisito para entrar com dano moral como adultério. Isso seria injúria grave. Por quê? Porque tu está expondo a outra pessoa, né? A lei diz o seguinte: a injúria é uma ofensa à honra, atinge a reputação, né? Eu acho que até a Ana pode explicar melhor isso. Como entrar com uma ação aquela pessoa que foi traída pela internet? Tem como, Ana? Tem, a gente também tem que... eu acho interessante a gente falar da questão
do adultério e da infidelidade. Ah, porque tem uma diferença, né? Claro. Sim. O adultério, ele sempre foi tipificado como crime. É um ato ilícito. Até 2005 ele vigorava no Código Penal, artigo 240, como adultério. Para ele ser caracterizado, precisaria ser um dos agentes ser casado, essencialmente, e a prática do ato sexual. Poderia, assim, o exemplo que todo mundo dá, pega a mulher com outro rapaz na cama, mas não havendo a conjunção carnal, não poderia ser tipificado como crime de adultério. Tá Ele dava a pena de 6 meses, até 6 meses, 15 dias a 6 meses de prisão. E então, em 2005 foi revogado. O que acontece? A gente ainda traz isso. Adultério, para quem quiser ter mais informação, vem do latim, que é um termo jurídico, né, como todos, vem do latim, significa na cama de outro. Então, assim, como o tipo penal ele não vigora mais, não existe mais o crime de adultério, a gente passou a tratar isso como infidelidade. E o virtual, ele, como o direito tem que acompanhar a evolução, né? A gente por analogia, esse negócio de teclar com outra pessoa, o envolvimento, fere a questão dos teus direitos. Todo mundo tem direitos inerentes à personalidade. Na medida que eles são feridos, caracteriza o dano moral. Independente de eu ser casada ou não contigo. O adultério precisava do instituto jurídico do matrimônio. A infidelidade não. Basta que tu fira o dever de lealdade, o dever de fidelidade recíproca, de respeito com a outra pessoa. Então, mesmo virtualmente, a justiça entende como infidelidade, no caso. Que é diferente de adultério. Eu tô chocada. Eu tô chocada pelo seguinte, quer dizer que o que tu falou, eu fiquei com aquilo do início. Na cama de outra pessoa. Na cama de outro, adultério, vem do termo... Imagina só, aquele rapaz que tu conhece, tu chega na casa dele, num sábado à noite, vocês tinham combinado de sair, ele se atrasou. E tu vai lá, e ele tá na cama com outra pessoa, e são apenas vendo TV. Uhum. O que tu faria? Só que assim, Rô, a gente tem que pensar que o nosso Código Penal é de 1940. Pois é. Então, tudo que tem nele, a gente tem que reportar para aquela época. Então, por isso que os artigos são revogados, que hoje em dia não existe mais adultério, existe infidelidade, existe desrespeito com o próximo. A gente vai depois falar mais sobre o dano moral. Não é assim também, me traiu, vou te processar. Tem que ter as características, né? Mas assim, essa questão da internet precisa violar o direito da personalidade do outro. E isso pode ser provado, inclusive através dos e-mails que tu pode pegar do teu parceiro. O Supremo Tribunal Federal já pacificou que invasão de e-mail, desde que seja num computador de uso comum entre os dois, isso não caracteriza a questão da privacidade, da violação da privacidade. Então, tu não pode alegar, eu traí, mas ela violou a minha privacidade. Não. Se o computador é de uso comum, não tem que contestar a respeito disso. Pode pegar e-mail, pode imprimir, bota lá que serve como prova. Viu só, Verusca? Então aqueles programinhas espiões que aquela nossa prima conhece, aquilo lá... E que cá pra nós são facílimos de instalar. Sim, como são usados, né? Gente, eu tô chocada, Porque Daiane. o adultério tem que ser provado. Não adianta também entrar com uma ação, querer dano moral do meu marido, do meu parceiro, né? Porque a gente tá falando muito de casamento, mas a união estável tá aí. E também se enquadra nessa hipótese. Então, tem que provar. Não vou lá dizer que eu fui traída sem prova. Tem que ter alguns requisitos, né? Claro. Bom, gente, então, vamos para uma pausa comercial? Ao vivo é assim, gente, porque...